Mulher, nesse vídeo eu vou falar para você que tem mais de 40 anos o jeito errado de você fazer o jejum para emagrecer e desinflamar seu intestino depois dos 40 anos. Então, se você hoje faz jejum, está pensando em fazer jejum para conseguir emagrecer, né, porque você está tendo dificuldade de perder peso, gordura, vive com estômago alto, está com a saúde comprometida, esse vídeo ele vai te ajudar a entender quais são as coisas, ou melhor, quais são os erros que você não deve cometer quando pensar em jejum, tá bom? Eu resolvi fazer esse vídeo e me perdoe se por algum momento eu for muito longe no raciocínio, tá? Mas esse vídeo aqui ele está sendo literalmente ao vivo. Eu liguei a câmera e eu estou falando com você. Por quê? Diariamente eu venho recebendo, né, pessoas me procurando, pessoas aqui, mulheres aqui no YouTube também comentando, Lucas, caramba, fiz jejum, emagreci, engordei, já fiz jejum e não resolveu. Eu venho recebendo muitas mulheres falando sobre o jejum. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui que depois eu vou compartilhar com você, que lá eu explico a forma correta de fazer o jejum. Mas lá, principalmente, que foi um tema de jejum, muitas falaram que conseguiram e perderam resultado, outras que nem conseguiram ter resultado aplicando o jejum, e muitas poucas mulheres que de fato tiveram benefício do jejum, tá? Mas qual é o grande erro que você pode cometer quando você pensa em jejum, tá? Fazer jejum para emagrecer. É literalmente parar de comer do nada. E aí você a partir disso não come durante um tempo, certo? E depois você tem ali um tempo de alimentação. Então, é aquela situação seguinte, ó, vê que o jejum ele é muito bom, muito poderoso para emagrecer, para desinflamar, e aí você pensa, bom, então eu irei a partir de agora ficar 16 horas sem comer. E aí você, né, pensa nisso no final de semana, depois que chutou o balde, aí chega na segunda-feira, pronto, você já começa o teu dia sem comer nada, toma aquele café preto, ou então às vezes já só se permite beber água, e vai, daqui a pouco quando vê, já tem 12 horas, 14 horas, 16 horas, e você fala, bom, eu tô tranquila, né, vou mais, e vai 18 horas, e vai indo. Ou seja, você não começa com um planejamento. Você não começa esse protocolo com uma intenção. Esse é o primeiro erro que grande parte das mulheres que não conseguem ter sucesso ou então não conseguem manter o resultado obtido no jejum cometem. Não ter uma intenção com aquilo. E quando eu falo de intenção, eu não estou falando do objetivo. Eu estou falando em começar algo com uma intenção. Então, eu vou começar um jejum dessa maneira, depois eu irei fazer dessa maneira, depois... Veja, eu estou tendo intenção. Diferente de quando eu falo assim, não, eu vou começar um jejum. E aí você vai fazendo. Você não pensa em nada. Você literalmente só tem que concluir o horário que você determinou de jejum e depois você vai comer, você não sabe nem o que você vai comer. Você vai buscar alimentos saudáveis, né? Porque na tua cabeça é isso que vai te ajudar a emagrecer e você vai levando. Esse é um primeiro erro, tá bom? Não ter a intenção, não ter um planejamento com início, meio e fim. Beleza. Qual é o problema disso? Qual é o problema disso? O problema primário é que você não sabe quando acaba. Você não sabe quando acaba. Quando você não sabe quando acaba uma coisa, você vai estar fadado ao fracasso. Por quê? Você vai cansar. A jornada do emagrecimento é uma jornada que, dependendo do teu objetivo, ela pode ser muito... Vamos pensar assim, ó. A jornada em si ela é muito longa, independente se tua meta de peso, ou sei lá, se o teu objetivo for pequeno ou grande. É um processo longo e eu vou te explicar o porquê. Mas, olhando para o objetivo em si, quero perder 5 quilos. É óbvio que perder 5 quilos é completamente diferente de perder 30 quilos, certo? Mas, de qualquer maneira, se você não tem uma data, você não vai conseguir manter. Por quê? Quando você pensa no peso, o peso é muito relativo. Pode ser que você perca o peso, pode ser que você tenha uma oscilação nessa perda de peso, então demore mais do que você imaginou.
E não porque você não está conseguindo. É só o processo acontecendo. Ou você chega lá e quando você chega, pronto, conquistei. E como não teve uma intenção e essa intenção não te gerou um início, meio e fim, você agora fala, bom, então eu cheguei no meu objetivo, eu estou de boa. Você não tem nenhum plano para o pós-jejum. Porque sempre que a gente atinge um resultado, nós precisamos agora manter esse resultado. Eu chamo isso de consolidar o resultado. O que é consolidar o resultado? Olha, é mostrar para o meu corpo que esse é o meu peso real. Que esse agora, essa é a minha real estrutura. E não mais aquela. Porque quando o seu peso, quando o seu corpo, começa a identificar que está tendo uma perda de peso consistente, para ele, isso aqui poucas mulheres sabem, para ele é como se você estivesse literalmente morrendo. Porque, veja, o corpo, ele não sabe se você quer emagrecer. O corpo ele só identifica o seguinte, olha, tem muita reserva de energia, muita gordura, e se tiver em excesso, qualquer movimentação que você fizer, você vai conseguir perder isso, porque ele vai utilizar com mais facilidade, né? Ele vai estar sempre utilizando essa reserva em excesso. Mas quando você passa de um determinado ponto, né, você está eliminando aquilo que, para ele, é uma reserva de emergência. A gordura é uma reserva de sobrevivência. Então, quanto mais você perde, mais ele identifica o seguinte: estou ficando sem reserva de sobrevivência. Se eu precisar aqui, né, se a Maria precisar de energia, não tem. Então, ele mesmo já vai começar a fazer com que você comece a engordar novamente. É um processo natural, é fisiológico. E por isso que grande parte das mulheres reconquistam o peso, porque existe esse fator fisiológico. Então, é importante que quando você chegue no resultado que você quer, você consolide, que é a famosa manutenção. A manutenção nada mais do que isso. É mostrar, é direcionar uma informação para o corpo que, olha, agora o meu corpo, o meu peso é esse aqui. Se você for parar para observar, ao longo dos teus processos, você vai estar sempre emagrecendo e voltando para um peso semelhante. É óbvio que ao longo dos anos esse peso ele pode vir aumentando, porque você está engordando ao longo dos anos. Mas existe muitas mulheres que eu atendo que quando eu pego o histórico dela de perda e ganho de peso, elas estão sempre dentro de um patamar. Então está sempre ali na casa dos 80 ou dos 70. E aí emagrece lá 5 quilos, 8 quilos. E aí, daqui a pouco, vem ganhando peso de novo. Ganhando peso, ganhando. Quando está próximo ali, pronto. Chegou próximo ou até mesmo igual. Isso acontece justamente porque você não teve a intenção lá atrás, você não teve um plano de início, meio e fim. E quando você chega no resultado, você acaba não sabendo o que fazer, como fazer. Ou então você demora para chegar e você desiste, você desanima, porque você também não teve um plano início, meio e fim. Então, quando a gente fala de jejum, o jejum ele é uma estratégia. Eu falei isso no vídeo, que inclusive eu vou colocar até ele aqui, depois de você assistir esse vídeo, eu vou colocar ele aqui e no final desse vídeo aqui eu também vou repetir ele, tá? O jejum, ele é uma estratégia para você melhorar a tua saúde. É com essa proposta que o jejum é utilizado na medicina. O jejum tem ótimos, maravilhosos benefícios a nível de saúde. Melhora teu perfil de glicose, melhora o teu colesterol, melhora desequilíbrios bioquímicos. Tem, né, casos que teve uma remissão de câncer a partir do jejum, justamente pelo efeito que ele tem da apoptose, né, que é o quê? Da morte celular. Então, no jejum, as próprias células que já estão danificadas, aquelas células que não são boas, elas começam a morrer. É como se o corpo estivesse fazendo uma restauração do seu próprio, da sua própria parte celular, vamos dizer assim. E como você está num jejum, você não está comendo, as células tumorais, né, que as células cancerígenas, elas não conseguem sobreviver, ou melhor, elas ficam cada vez mais fracas, porque elas se alimentam de açúcar. Então, nesse processo, você consegue curar de câncer. Agora,
O que foi visto, né, a partir dos estudos com o jejum, que também há uma perda de peso. É natural que você vai perder peso a partir do momento que você fica em restrição alimentar. É natural que nessa restrição alimentar, né, de um tempo prolongado, então vamos falar de 16 horas, 18 horas, porque hoje os efeitos do jejum, tá, os efeitos na saúde, eles hoje, a ciência mostra que a gente só consegue ter os benefícios dele a partir das 16 horas de jejum. Então, quando você fica lá 16, 18, até 20 horas, né, que é o mais comum aí, esse tempo, você tem um pequeno intervalo de alimentação. Então, se você fica de 16 horas em jejum, você vai ter 8 horas de alimentação. Se você faz 18 horas, você vai ter 6 horas de alimentação. Se você faz 20 horas, você vai ter 4 horas de alimentação. Ou seja, nesse estado de alimentação, isso aqui é um ponto importante que muitas mulheres não sabem. Nesse intervalo de tempo, você deveria comer toda a quantidade que o seu corpo precisa, que você teoricamente comeria numa janela de 12 horas, vamos botar assim, né? Se você fizesse uma alimentação padrão de café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, nesse tempo aqui você tem várias refeições, certo? Então vamos supor assim, ó, você tem que consumir 1.500 calorias. Então você vai pegar 1.500 calorias, vai dividir por 5 refeições e você consegue se alimentar. Agora, com o jejum, você tem que comer 1.500, você deveria, né? Porque aqui fica muito difícil de você fazer isso. Mas você tem que comer 1.500 calorias num intervalo de 8 horas, ou 6 horas, ou 4 horas, dependendo do tempo que você faz de jejum. Então perceba que é impossível. Vamos falar assim, ó, em 8 horas, né, que é o jejum 16, até você consegue, até dá, mas geralmente as mulheres não conseguem. Agora, 6 e 4, esquece, você não vai dar conta de comer. Então, é muito capaz de você estar comendo lá, sei lá, suas 800 calorias no intervalo desse intervalo de tempo. E é aqui que entra o ponto. Aqui que entra o grande gargalo que faz com que muitas mulheres travem. Eu recebo frequentemente, Lucas, eu faço uma refeição por dia, eu estou acostumado a fazer o jejum e meu peso não desce. Ou sei lá, eu perco 2 quilos e depois não desce por nada. Por que isso acontece? Porque você está no estado de escassez nutricional. Você está comendo, sei lá, 500 calorias, 800 calorias. Entende? Então, nesse cenário, o corpo ele vai entender que você está com carência. A Maria não está tendo comida. A Maria, ela está passando fome. Então, a partir desse cenário, dessa identificação, o teu corpo ele começa a entrar no que a gente chama de redução do metabolismo. Ele precisa diminuir o trabalho que ele faz, né? O teu metabolismo ele trabalha para processar o que você come, né? Queimar gordura, usar a glicose, ele vai estar funcionando para várias coisas. Esse metabolismo tem que reduzir, porque quanto mais ele trabalha, mais de energia ele gasta. Quanto menos ele trabalha, menos energia ele gasta. E quando esse metabolismo reduz, o primeiro ponto é que você não emagrece. Ou você tem muita dificuldade. A segunda coisa é que a tua energia em si, ela diminui. Então você fica mais cansada, você fica mais preguiçosa, você fica mais procrastinadora. Então você tem dificuldade de fazer as coisas. Por quê? O teu metabolismo está reduzido. E tem mais. Você entra no modo de acúmulo. Agora ele muda o perfil. Então reduz o metabolismo, para de ficar gastando energia. Agora vamos entrar no modo de começar a acumular. Por quê? Então, temos que aproveitar quando o nutriente entrar, a caloria entrar, a gente tem que aproveitar. Porque se ela continuar nesse cenário de escassez, a gente vai ter gordura. Então aqui é literalmente um modo de sobrevivência. É como se você tivesse, sei lá, né, caiu igual aquele filme, caiu numa ilha deserta e você está com muito pouca oferta nutricional. Você não tem quase comida, você está lá batalhando, né? E aos poucos você vai comendo coisas. E aí ele é basicamente isso, né? O cenário que ele identifica. Então, tudo que você começa a comer, ele vai estocar, estocar, estocar. Só que a realidade que você vive hoje é qual? É que você está no mundo cheio de comida, né? Cheio de estímulos gostosos. Alimento fácil, alimento prazeroso e alimento barato. Se você mora nos Estados Unidos, então, pelo amor de Deus, é muita coisa fácil, é extras, né? É tamanho extra, cara, coisa gigante. E aí, aqui que está o problema. Por quê?
dentro do processo, o que acontece? Né? Então, falamos ali dos principais erros. Agora vamos avançar e vamos aprofundar um pouco mais no aspecto que envolve o emagrecimento após os 40 anos. Tá? Quando a gente olha para o processo, a gente está falando de uma coisa que é pouco falada pelos profissionais. Você que é mais antigo aqui provavelmente já ouviu falar, você que é minha paciente também já sabe, mas vale a pena a gente relembrar isso, né? A repetição ela é importante para que a gente vá fixando, entendendo o conhecimento, né? E eu vou tentar trazer uma outra visão aqui para que você possa também, enfim, aprender mais. E se você é nova aqui, você vai ouvir isso pela primeira vez, pelo menos por mim. Eu acredito também que você talvez não tenha ouvido isso por outros profissionais. Mas vamos lá. Processo de emagrecimento. Processo de mudança. Tá? É um processo comportamental. É uma mudança de comportamento. Hoje você só está acima do peso porque você tem hábitos e comportamentos que foram construídos ao longo do tempo. Então, quando você faz o jejum e chega no final de semana você não se aguenta e você come pra caramba, isso é um padrão comportamental que foi construindo ao longo dos anos e que ele hoje permeia a tua vida. E que no momento que você come demais, e o fato de você estar num estado de acúmulo, né, num padrão metabólico, o teu corpo está agora adaptado a acumular, você vai engordar. Você vai engordar. Mas você só vai engordar por dois motivos. Porque você se colocou numa situação extremamente desfavorável, vamos falar assim, você se colocou num jejum acreditando que seria o jejum, porque você agora vai parar de comer, você vai ter as mágicas que o jejum pode proporcionar, se você viu isso na internet, porque o jejum é maravilhoso, o jejum ele é milagroso. E aí você não parou para observar que o problema nunca foi o fato de você não fazer o jejum. O problema nunca foi o seu metabolismo em si que está lento. O problema nunca foi a tua idade. O problema foi que você não mudou os comportamentos. Você vive repetindo um padrão de comportamento. Ontem mesmo, eu estava conversando com uma paciente e ela falou, Lucas, eu já fui em vários nutricionistas. Inclusive, o cardápio Desinflama que você disponibiliza, né, como primeiro passo, ele é muito semelhante à minha outra nutricionista. Achei legal, né? Tem algumas coisas diferentes, mas a base, assim, né, os alimentos, a quantidade, ela é bem parecida. E eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Porque eu já fui em vários. Só que eu tô sempre passando pelas mesmas coisas. Eu vou lá, emagreço, tem resultado, funciona. As coisas que eu faço funcionam. Já fiz várias dietas, tudo funciona. Só que eu não consigo manter. E aí eu falei para ela o seguinte. Quando a gente fala de alimentação, né, vamos falar assim, ó, eu não gosto de usar a palavra dieta, então vamos falar alimentos. Quando a gente fala dos alimentos, a gente não tem coisas extraordinárias. Não existe. Não vá você num nutricionista acreditando que ele vai ter uma coisa muito diferente de um outro. Não existe isso. Porque quando a gente fala de alimentos, a gente vai falar assim, ó, proteína. Quais são os tipos de proteína? Carne, peixe, frango, ovo, whey protein. Ponto. Carboidrato. Então você vai ter as frutas, você vai ter a aveia, você vai ter a tapioca, você vai ter o cuscuz, você vai ter a batata, você vai ter o arroz, você vai ter o macarrão. Não tem muito. Diferente. Então, os alimentos, eles são iguais. Agora, o que vai diferir é a metodologia. O que vai diferir é como esse profissional trabalha. Então, existem hoje nutricionistas que, por exemplo, só fazem um atendimento. Então, nutricionista, principalmente de plano de saúde, você vai lá no nutricionista, ele vai te passar um cardápio. Geralmente esse cardápio ele é copia e cola, porque ele precisa de dinamismo, ele precisa de tempo, né, para ele atender mais pessoas e ele ganhar mais com isso. E você volta daqui a 30 dias. Só que o seu problema não é necessariamente um cardápio. Não é necessariamente um cardápio. Pode ser que hoje você fale assim, eu não sei o que eu tenho que comer, as combinações certas, as quantidades. Beleza, então o seu problema hoje, inicialmente, está sendo a falta de um direcionamento. Beleza, você pega um cardápio e aí você vai ter tudo. Agora você vai ter um outro problema, que é o problema que permeia a vida da maioria das mulheres, que impedem elas de conseguir, que é o quê? Executar o cardápio. Porque quando eu me proponho a executar esse cardápio, o que eu estou fazendo no frigir dos ovos? Eu estou
tendo que abandonar os meus costumes, eu estou tendo que abandonar os meus padrões comportamentais, ou seja, aquilo que eu já estou acostumado. Então vamos supor que você está acostumada a não tomar o café da manhã. Bom, lá tem um café da manhã. Então agora você vai ter que tomar o café da manhã. E quando você não está mais acostumado a fazer isso, então você tem uma rotina no qual você acorda e já vai direto para o trabalho, agora você vai ter que acordar de repente mais cedo e preparar o teu café da manhã. Só que para preparar o teu café da manhã, você vai ter que comprar os alimentos. Só que para comprar os alimentos, você vai ter que ir no mercado. Veja, é um efeito cascata que começa a mexer com toda a sua vida. Porque isso está mudando um comportamento, uma ação. E quando você pega um cardápio, eu estou falando só do café da manhã. Mas quando você pega tudo que vem depois, então café, lanche, almoço, né? E aqui, novamente, cada um vai ter um seu método. Então eu estou falando do meu, são 5 refeições, o primeiro passo do meu cardápio, do meu método. Você vai ter que estar aberta e disposta a mudar. Assim como o jejum. Assim como uma dieta low carb, assim como uma dieta cetogênica, assim como qualquer tipo de dieta. A diferença é que você vai ter muito mais dificuldade em dietas que te limitam. Então a gente fala de uma low carb, você não pode comer determinados carboidratos, determinadas frutas. Quando a gente fala de uma dieta cetogênica, você não pode quase nada. Isso é muito mais difícil no longo prazo. Mas, no fim das contas, você vai precisar mudar a pessoa que você é. E aqui está o grande detalhe, que vai fazer uma diferença extraordinária no teu resultado e que vai, de fato, fazer você chegar lá. Se você não estiver disposta, e foi exatamente o que eu falei para minha paciente, eu falei assim, olha, eu não vou fazer uma coisa extremamente diferente com você. Você vê, a alimentação, ela tem uma linha de raciocínio, essa nutricionista provavelmente ela tem uma linha de raciocínio igual a minha, mas agora, sabe qual é o meu diferencial? O meu diferencial é que eu desenvolvi um método para cuidar do seu intestino, que é totalmente individualizado para você. Então, eu não só vou te passar uma coisa para você, eu não só estou aqui na consulta entendendo sobre a sua vida, sobre as suas dificuldades, e eu vou adaptar isso tudo para essa realidade, como também eu vou estar junto com você, segurando na sua mão. Porque quando a gente está dentro desse processo de mudança, e se você for mãe, você vai notar que a criança, quando ela está naquela jornada de crescimento, né? Então a gente pega ali a criança quando ela está saindo da fase de criança para adolescência. Eu falo isso porque eu tenho uma filha de 12 anos, vai fazer 13 agora, e ela está nessa jornada. E ela começa a tirar várias dúvidas com a mãe. É o momento que ela está se conhecendo, é o momento que ela começa a passar por processos que é novo para ela, então ela fica insegura muitas das vezes. Situações acontecem, por agora ela está mais madura na vida das amigas, no relacionamento com as amigas dela, situações que ela não sabe o que fazer. E aí ela recorre a quem? A mãe, a mentora dela, a parceira. É óbvio que nem toda... isso tem que ter um relacionamento, né? Que o filho ele se sinta aberto para isso, assim como você tem que se sentir seguro com um nutricionista, um mentor, enfim, um treinador. Mas veja, esse processo de evolução, de você estar deixando de lado a pessoa que você é ou era, para se tornar uma nova pessoa, vai fazer com que você se questione. Cara, será que eu tô certo? Cara, será que é isso mesmo? Pô, mas as pessoas estão falando que eu tô chata. As pessoas ficam me perturbando. Agora ninguém me chama mais para sair. E você começa a passar por situações novas que você não sabe quando você está sozinha se aquilo é normal. E aí começa a vir uma insegurança, você começa a ficar com medo, você começa a desconfiar, você fica em dúvida porque as pessoas ficam falando uma coisa para você e você vê que não é isso. E aí você, ai meu Deus, então o problema sou eu. Tudo isso colabora para você não dar sequência. Então, como eu falei para ela, o meu diferencial é que eu vou te ajudar. Eu vou direcionar exatamente o que você precisa. E dentro da consulta ela me trouxe várias questões individuais, pessoais que ela tinha ali, por exemplo, o trabalho dela, ela falou, Lucas, meu trabalho é muito tenso, eu busco exercer um tipo de trabalho ali durante umas 8 horas que eu só quero ir fazer tudo logo e sair dali, eu não paro de trabalhar. Eu não me dou tempo, na maior parte das vezes, para parar para comer.
Até porque são só 2 dias que eu trabalho fisicamente. O resto é home office, aí é mais tranquilo. E aí, ali eu entendi que ela precisava realmente daquilo. Ali, aquilo não era o melhor para ela. E eu até indaguei ela, falei assim, cara, se você fizesse dessa forma, você acha que não seria melhor? Não, Lucas, não é melhor, eu não consigo. E eu entendi. Eu falei, sem problema. Então aqui a gente vai deixar ser, entre muitas aspas, prejudicial, mas a gente vai aproveitar que são apenas 2 dias e os outros dias a gente trabalha numa proposta que vai te ajudar a até minimizar esse malefício que essa rotina de trabalho que você está optando ter causa para você. Então veja, é a individualização, é a personalização, é o acompanhamento, é ter o suporte, é ter uma pessoa ao seu lado. Isso faz toda a diferença, porque você vai precisar deixar de ser quem você é. Você vai precisar abandonar os seus hábitos atuais. Você vai precisar começar a introduzir um novo tipo de comportamento. Vai precisar falar não para os teus desejos. Você vai precisar falar não para a tua preguiça. Você vai precisar começar a se organizar melhor. Você vai precisar começar a fazer aquilo que vai ser bom para você, para a tua saúde. E não aquilo que é mais confortável. Porque hoje, apesar de você estar insatisfeita com o seu corpo, insatisfeita com o teu peso, com a tua saúde, tá confortável. Tá confortável demais. E isso meio que te traz uma segurança. Porque você conhece tudo que você vive. Se você engorda um pouquinho, pronto, você fecha a boca, faz algumas coisinhas ali, você perde aquele peso. Você se sente, de alguma forma, aliviada porque você está fazendo algo para não piorar. Você está entendendo? Mas você nunca consegue superar isso, você nunca consegue mudar isso. E para que você consiga mudar isso, vai ser preciso você ter fé. É a primeira coisa. Inclusive, eu fiz um post, é porque você não vai conseguir ver isso, eu fiz um stories hoje lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, siga, lucasradion.nutri. Lá eu posto bastante coisa interessante também sobre emagrecimento, saúde intestinal. Só que lá é de uma forma mais dinâmica, né? Então, posto stories, compartilho um pouco da minha vivência, dos meus estudos e dos resultados dos pacientes também. E aqui no YouTube eu posto mais conteúdos profundos. Então, lá eu postei e falei assim, cara, é engraçado. Eu comecei a estudar inglês recentemente. Tá indo para a terceira semana agora. E eu sempre procrastinei em inglês. Eu sempre me prendi numa narrativa de que, quando eu for para os Estados Unidos, porque eu tenho um sonho de morar nos Estados Unidos, né? E eu estou hoje trabalhando para eu morar lá com a minha família. Mas a minha visão era, quando eu for para lá, eu vou aprender, porque lá eu só vou poder falar inglês. Só que isso é uma narrativa para eu meio que procrastinar. Entende? E aí, olha que interessante. Eu falei assim, não, cara, eu tenho que começar agora. Se eu quero ir para lá, o que eu posso fazer hoje é começar a estudar a língua. Então eu vou começar a estudar a língua. Quando eu dei o passo, quando eu acreditei que... aí o que tinha por trás dessa narrativa? O medo da exposição. Cara, eu vou ter que falar cara, eu vou, sei lá, passar vergonha, né? Eu não sei falar. Aí vem a dúvida, será que eu vou conseguir falar fluente? Será que eu vou conseguir conversar? Será que eu vou conseguir ler? Eu não sei. Talvez você que fala inglês já fale assim, pô, Lucas, com certeza, é só você praticar e tal, porque você já está no local. Assim como eu já sei que você vai conseguir emagrecer se você fazer tudo o que eu estou falando. Mas você que está nesse estado agora, você se questiona, será que eu vou conseguir? Até porque você tem suas experiências passadas. Eu tenho minhas experiências passadas com inglês que eu não consegui quando eu era pequeno. E eu carrego até hoje. E veja, eu já sou adulto. Olha quanto tempo se passou, olha a minha cabeça hoje, olha, é diferente, mas a gente carrega essa memória, essa emoção com a gente, né? Do medo, do fracasso. Mas eu falei, não, eu vou fazer. Porque eu quero muito ir para os Estados Unidos morar. Nos Estados Unidos e começar a propagar esse conteúdo que hoje ajuda milhares de mulheres aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Porque lá eu sei que tem muitas precisando também. Quando eu comecei a ter mais pessoas, mais mulheres do exterior me mandando mensagem, chegando aqui no YouTube e fechando a consulta comigo, fechando o protocolo. E eu falei, isso aqui não é à toa. Então o que eu quero te passar é exatamente isso. Quando você dá o passo, quando você, cara, se permite viver uma coisa diferente, porque quando você abre mão da pessoa que você está sendo hoje para se tornar essa nova pessoa, porque é isso que você quer, essa mulher que está com menos 10 quilos, 20 quilos, seja o peso que você quer perder, que não tem barriga,
que tem uma saúde íntegra, que veste a roupa que quiser, que pode vestir um biquíni sem ter vergonha. Esse corpo, essa vida que você quer viver, é uma nova pessoa que está vivendo ela. A Maria de hoje nunca vai ter o resultado da Maria de menos 10 quilos. Entende? Porque a Maria de menos 10 quilos, ela tem um padrão de comportamento completamente a Maria de hoje. E é por isso que a Maria de hoje ainda não está como a Maria de... Então, me perdoe, eu falei que eu ia... Caramba, a gente começou a falar de jejum aqui, né? Eu tava aqui, eu fui pra cá, me perdoe por isso, mas na minha visão tem tudo a ver. Porque o erro, né? Vamos conectar então os pontos para que faça sentido o que eu tô falando. O erro que você comete é fazer as coisas sem intenção. É acreditar que o jejum é a solução, é acreditar que a dieta low carb é a solução, é acreditar que o nutricionista X é a solução. E a solução está em você. A solução está em você entender que você vai precisar abrir mão das coisas que você faz hoje, a pessoa que você é hoje, para você se tornar essa nova pessoa. Só que para você se tornar essa nova pessoa, você vai precisar implementar novos comportamentos. Você vai precisar fazer novas coisas, agir de uma forma diferente. E essa forma, essas coisas, existem diversas maneiras. Então você pode falar assim, agora eu vou ser vegana. O vegano, ele tem um padrão de comportamento, ele age de uma forma. E tem uma certa dificuldade. Mas você pode falar assim, não, eu quero fazer o estilo de vida jejum. Eu quero a cetogênica. Veja, cada um, vamos falar mais fácil, cada um vai ser um caminho. Vai ter um caminho que vai ter mais curva para você, tá? Vai ter um caminho que vai ter menos curva, vai ter um caminho que vai ser mais reto. Você pode escolher qual você quer seguir. Ou melhor, você pode escolher qual vai ser mais fácil. Então, eu, Lucas, me especializei em emagrecimento e saúde intestinal para mulheres acima dos 40 anos. Então, na minha visão, veja, eu sou uma mulher de 40 anos. Eu vou fazer uma dieta cetogênica ou eu vou fazer uma alimentação que é para uma mulher de 40 anos e que está focada numa coisa que eu nunca vi que tem muito sentido, que é a parte intestinal. Cara, isso aqui faz muito mais sentido para mim. Aonde não só vou ter um protocolo, uma coisa, um método, mas eu também vou ter a ajuda de um profissional que vai me acompanhar. Pô, é outra coisa. Entende? Então, ter essa clareza, se conscientizar disso e começar a enxergar com essa perspectiva, primeiro, vai te ajudar a parar de ficar gastando tempo com coisas que não funcionam para você. Segundo, vai fazer você não ficar mais frustrado. Tá? Frustrado à toa, com coisas tipo, vou começar a fazer um jejum, aí não tem resultado, não fica frustrado. Não, agora você vai ter mais clareza sobre as decisões que você vai tomar. Você vai pensar, você vai refletir melhor sobre as suas decisões. Inclusive, eu até sugiro que se você, por exemplo, tem vontade de fechar um protocolo comigo, ser a minha paciente, cara, pense mais, assiste mais vídeo, ouve mais o que eu tenho para falar, minha filosofia, entenda mais. E aqui eu faço conteúdo justamente com esse propósito. Tanto de ajudar quem não pode fazer uma consulta, mas também para quem quer me conhecer mais. E eu faço também questão de falar a forma que eu penso. E a forma que eu penso, como eu trouxe para você, é sobre parte comportamental. Porque não tem como eu desinflamar o intestino se eu não mudo meus comportamentos. Então, o meu protocolo, o DDR, que ele ajuda a desinflamar, desintoxicar e restaurar o intestino, ele trabalha em duas frentes. Olha, eu vou desinflamar o seu intestino porque hoje ele está inflamado. Né? Se você tem mais de 40 anos, está com sobrepeso, sofre de estômago alto, intestino preso, não emagrece, está com ansiedade, está com baixa energia, come saudável, faz exercício e não perde peso, não perde barriga, você está inflamada. Inclusive tem outros vídeos aqui onde eu mostro, onde eu falo, né, assim, melhor. Vou deixar aqui o raio-x intestinal, que é o diagnóstico que eu faço com as minhas pacientes, eu estou liberando ele gratuitamente para você poder saber qual é o grau de inflamação que você está hoje, tá? Então aqui embaixo vai estar na descrição, vai ter raio-x intestinal, diagnóstico para você fazer gratuitamente. Lá você vai identificar o que eu estou falando. Né? É certo que você está inflamada e você vai identificar o grau de inflamação. E aí a gente então desinflama. Só que não adianta eu te mandar um protocolo, um cardápio, tudo passo a passo ali, se eu não trabalhar na frente principal. Mudança de comportamento, que é o que a gente conversou aqui nesse vídeo. Então, assim, me perdoe se ficou desvirtuado, na minha visão acho que não ficou, tá? Inclusive me comenta aqui o que você achou desse vídeo. Foi um vídeo mais profundo, foi um vídeo que, sei lá, parece que eu dei uma viajada, mas eu sinto que eu não estou viajando, porque é o que eu falo para os meus pacientes, mas
Eu tentei trazer um contexto que eu pudesse aprofundar. E a gente usou o contexto do que você faz errado no jejum. E eu vou deixar aqui para finalizar o vídeo no qual eu apresento a segunda fase do meu método, que é o jejum metabólico. Então aqui eu explico como você faz o jejum da forma correta. Lembrando que esse tipo de jejum aqui é a segunda fase. Então se você ainda não passou pela primeira fase, fazer essa segunda fase não vai te gerar tanto resultado assim. Pode te ajudar, mas não vai te ajudar como ajudaria se você aplicasse o protocolo completo. Então o que eu oriento você fazer aqui para você poder ter o máximo de resultado com tudo que a gente conversou nesse vídeo? Comece pelo cardápio Desinflama. Aqui embaixo vai estar na descrição cardápio Desinflama. Adquire ele. R$ 49,90. Você vai adquirir um cardápio que vai ter a combinação certa dos alimentos que você precisa para desinflamar e as quantidades que você deve comer para conseguir destravar o teu metabolismo e fazer o seu corpo queimar gordura. Aplica ele certinho, tá bom? Depois, se você tiver condições financeiras para entrar no meu protocolo, eu sugiro que você entre, porque lá eu vou te ajudar de uma forma personalizada. Eu vou construir todo o protocolo para você e assim você vai conseguir ter um resultado muito mais seguro, muito mais eficiente e entendendo, né, como que você vai fazer com toda essa ajuda que eu trago. Agora, se você não tiver condições ou não quiser investir, tá tudo bem. Assiste o vídeo do jejum e implemente exatamente o passo a passo que eu aplico lá. E depois, na terceira fase, aí você paga uma consulta para a gente finalizar e eu te ajudar a trabalhar na manutenção, porque eu ainda não tenho um vídeo gravado aqui sobre como fazer uma manutenção, que é a terceira fase do meu protocolo. Mas eu prometo que em breve eu estarei gravando e estarei explicando como você pode fazer isso também. Tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, curte para eu saber que esse vídeo te ajudou e o YouTube também poder impactar outras pessoas, porque ele reconhece que quanto mais like tem um vídeo, é que realmente ele é relevante, ele propaga para mais mulheres. E, poxa, você vai me ajudar a impactar outras mulheres que provavelmente estão no mesmo sofrimento que você. Se você viu sentido no que eu falei, sentiu alguma coisa diferente, se você sentiu, tá? Vou falar assim, ó, se você sentiu no coração alguma coisa diferente quando ouviu eu falando sobre esse aspecto comportamental de Deus, comenta aqui também para eu saber, tá? E, por fim, compartilha esse vídeo com uma amiga que tem mais de 40 anos, está com dificuldade de emagrecer e não consegue. Eu tenho certeza que isso vai também impactar ela. Combinado? Então é isso. Mulher, obrigado. Te vejo no próximo vídeo.